Sejam bem-vindos ao podcast Além do Diagnóstico, Desafios na Ética e no Direito Médico. Espero que gostem do nosso novo episódio. Bem-vindos ao nosso podcast Além do Diagnóstico, Desafios na Ética e Direito Médico, produzido no TEDS, o Núcleo de Tecnologias e Educação à Distância em Saúde, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza. Eu sou Renato Evandro, professor de Medicina Legal, Ética Médica e Direito Médico, da Faculdade de Medicina da UFC em Fortaleza, também médico e advogado especialista em Direito Médico. No episódio de hoje, vamos tratar de tema relevante no sistema de atuação do profissional de medicina, incluindo em suas funções o zelo pela ética e a boa prática da profissão. Refiro-me aos cargos de diretor técnico médico e diretor clínico médico nas instituições de saúde. A sua atuação é regulada atualmente pela Resolução do Conselho Federal de Medicina, a número 2147/2016, é composta por 9 capítulos e 11 artigos. Os cargos de gestão ou chefia ocupados por médicos possuem disciplinamento próprio nas atividades que são exclusivas do profissional de medicina. Basta lembrar, por exemplo, a Lei do Ato Médico, a Lei 12.842, de 2013, que determina esse ato privativo do médico, a coordenação e supervisão vinculadas de forma imediata e direta às atividades privativas de médico. Sendo assim, é necessário que no organograma administrativo das instituições de assistência à saúde estejam previstos e ocupados os cargos de diretor técnico e diretor clínico por médicos. Tais cargos são relevantes, pois são responsáveis pela prestação de qualidade da assistência médica e visa a garantia das condições técnicas de atendimento nas instituições públicas ou privadas. Estes gestores devem estar registrados na ficha de cadastro do CRM da pessoa jurídica, onde exerce a sua função, ou seja, da instituição onde presta o serviço. Os diretores médicos responderão perante o Conselho na prática de suas atribuições e ambos os cargos devem ser exercidos de forma presencial. Mas afinal, quais as atividades desses gestores? Inicialmente, considerando as especificidades de cada atividade, vamos tratar em separado. Então abordaremos primeiro o diretor técnico médico. O diretor técnico médico ele é responsável perante os conselhos nacionais de medicina e demais autoridades pelos aspectos formais do funcionamento do estabelecimento assistencial. É importante destacar, pelo funcionamento do estabelecimento assistencial que representa. No mesmo sentido, deverá ter um diretor técnico também dos planos de saúde, seguro-saúde, cooperativas médicas e prestadores de serviços médicos de autogestão, também com este profissional. Para exercer o cargo de diretor técnico médico, deverá ser designado, ou seja, ele é indicado pelo gestor público ou nas instituições privadas, o seu corpo societário ou a mesa diretora. Portanto, o diretor técnico é indicado, seja pelo gestor público ou pelo gestor privado. Nas funções de diretor técnico, é importante destacar: 1. Zelar pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares em vigor. 2. Assegurar condições dignas de trabalho e os meios indispensáveis à prática médica, incluindo que as condições de trabalho dos médicos sejam adequadas no que diz respeito ao serviço de manutenção predial, sendo responsável também por faltas éticas decorrentes de deficiências materiais, instrumentais e técnicas da instituição. 3. Assegurar o pleno e autônomo funcionamento das comissões de ética médica. 4. Certificar-se da regular habilitação dos médicos perante o Conselho Nacional de Medicina entre aqueles que estão atuando naquela instituição que ele é o diretor técnico. Então ele deve checar, por exemplo, se aquele profissional de fato ele é um médico registrado e adimplente no CRM da jurisdição, se ele for especialista e tem de fato o RQE também registrado no CRM da jurisdição. Portanto, ele deve exigir a apresentação formal de documentos, cuja cópia deve constar de cada parte funcional dos médicos que compõem o corpo clínico daquela instituição. Importante também, deve cuidar em não contratar médicos formados no exterior sem que esteja adequadamente também registrado no CRM. Portanto, deverá ter seus diplomas validados e posteriormente registrados no CRM. Da mesma forma, em relação às pessoas jurídicas que atuam na instituição onde ele é o diretor, estejam regularmente inscritos no próprio CRM. 5. Também cabe ao diretor técnico organizar a escala dos plantonistas, zelando para que não haja lacuna durante as 24 horas de funcionamento da instituição, tomando providências para solucionar a ausência de plantonistas. Eventualmente, inclusive a ausência de plantonistas, o próprio diretor técnico poderá assumir plantões nessas ausências. 7.
Ele deve evitar esforços para assegurar a correção do repasse da remuneração, ou seja, sempre demonstrar, até inclusive documentalmente, que na medida da sua limitação de atuação, ele promove esforço para que de fato os profissionais sejam remunerados dentro do prazo, dentro daquele dia que de fato foi ajustado com o profissional. Além disso, ele deve procurar assegurar o abastecimento de produtos e insumos de qualquer natureza que seja adequado para a prática médica. Também cabe ao diretor técnico regular, orientar, garantir o pleno funcionamento das comissões que envolvem a participação de médicos naquela instituição, como por exemplo a comissão de revisão de prontuários, a comissão de revisão de óbitos, a comissão de segurança do paciente, as comissões de ética médica. Todas são comissões que compõem aquela instituição, deverão também estar sempre sendo orientadas, garantindo o pleno funcionamento pelo diretor técnico. Outra questão relevante envolve a publicidade daquela instituição onde ele é o diretor. Então, deverá ser observada também, nos termos das normas do CFM, a publicidade ética daquela instituição, da pessoa jurídica, portanto. E também, naturalmente, ele deverá, de forma independente, obedecer ao disposto no regimento interno da instituição, assegurar que os convênios na área de ensino, por exemplo, sejam formulados dentro das normas vigentes. Eventualmente, acadêmicos de medicina, residentes, outros profissionais poderão realizar estágio naquela instituição e, portanto, os convênios deverão estar de acordo com a norma orienta. É importante destacar que é assegurado ao diretor técnico o direito de suspender, tanto integral como parcialmente, as atividades do estabelecimento assistencial de que ele é o gestor, quando faltarem as condições funcionais. Portanto, se o diretor técnico observa que não é possível se prestar a medicina de forma adequada naquela instituição, ele deverá comunicar ao CRM e, naturalmente, poderá sim suspender as atividades de forma integral ou parcial até que se resolva aquela situação. Bom, uma vez já abordando o diretor técnico, vamos abordar então outro cargo de gestão, que é o diretor clínico médico. O diretor clínico, ele é representante do corpo clínico do estabelecimento assistencial. Ele representa, portanto, esse corpo clínico perante o corpo diretivo da instituição. Dessa forma, ele é responsável pela coordenação e supervisão dos serviços médicos na instituição. Ele é obrigatoriamente eleito pelo corpo clínico. Então, o diretor clínico ele é eleito, o diretor técnico ele é indicado. Bom, são funções então do diretor clínico médico: assegurar que todo paciente internado na instituição tenha um médico assistente. De fato, deverá acompanhar aquele paciente internado, aquele assistido que está internado, com a evolução e prescrições diárias daquele assistido. Também cabe ao diretor clínico disponibilizar um livro ou então um meio digital para registro de ocorrências envolvendo os plantões médicos daquela instituição. Ele deverá supervisionar a execução do trabalho médico e comunicar ao diretor técnico eventuais inadequações, eventuais irregularidades envolvendo talvez uma impossibilidade de exercer a medicina de forma adequada naquela instituição. Deverá também zelar pelo cumprimento do regimento interno do corpo clínico. Deverá incentivar a criação de organização de centros de estudos, organização de recepção de estagiários, de acadêmicos, de médicos também naquela instituição. Portanto, ele também deverá apoiar e assegurar, junto ao diretor técnico, a participação desses médicos também em formação, mesmo de estudantes de medicina. É importante também destacar que o diretor clínico ele deve dirigir as assembleias do corpo clínico, encaminhando ao diretor técnico as decisões para as devidas providências, inclusive quando houver indicativo de suspensão integral ou parcial das atividades médico-assistenciais, ou seja, questões que envolvem, por exemplo, greve de médicos, deverão ser deliberadas na assembleia do corpo clínico e elas deverão ser orientadas, deverão ser presididas pelo diretor clínico. Da mesma forma, é o diretor clínico que realiza as comunicações desses atos, os atos envolvendo o corpo clínico, tanto ao CRM, como já foi citado, como também a outros órgãos competentes na sua seara, como por exemplo o Ministério Público Estadual, envolvendo as promotorias de ação à saúde, por exemplo, ou a Secretaria de Saúde do município ou do estado, dependendo da necessidade de cada caso concreto. É importante destacar, envolvendo esses dois cargos, diretor técnico e diretor clínico, que é possível ao médico assumir esse cargo de diretor técnico e diretor clínico em até 2 instituições públicas ou privadas, desde que preencha os requisitos da resolução do Conselho Federal de Medicina. Portanto, ele pode exercer esses cargos em até no máximo 2 instituições simultaneamente. Outra questão relevante é entender que é possível também
o mesmo médico, o mesmo profissional de medicina, assumir simultaneamente os dois cargos, ou seja, ele ser diretor técnico e diretor clínico da instituição. Lembrando que, para que ele seja diretor clínico, é necessário que ele seja eleito. Ele pode ser indicado pela direção da instituição para ser diretor técnico e ser também eleito pelo corpo clínico para ser diretor clínico da instituição. Portanto, ele pode acumular esses cargos de acordo nos termos, acumulando também as funções nos termos da resolução do Conselho Federal de Medicina. Para exercer esse cargo de direção, em serviços especializados, vamos imaginar talvez um serviço especializado em oftalmologia, um serviço especializado em oncologia, é necessário que esse diretor clínico ou diretor técnico, ele também seja um médico especialista, seja um médico titulado, inclusive com registro no CRM do seu RQE, envolvendo aquele serviço especializado. Se de outra forma for um estabelecimento assistencial que não for especializado, sobre um estabelecimento geral, talvez até de menor porte, baixa o título de graduação em medicina para assumir o cargo de direção técnica ou de direção clínica. Mas se for serviço especializado, também deverá ser especializado o diretor técnico e clínico. Por fim, é importante destacar esse ponto também, em caso de afastamento ou substituição do diretor técnico ou do diretor clínico em caráter definitivo, aquele que deixa o cargo tem o dever de imediatamente comunicar tal fato por escrito de seu protocolo ao Conselho Regional de Medicina. Lembrando que o CRM deve ter conhecimento de quem ocupa esses cargos e, uma vez sendo substituídos, também deverá ser comunicado de imediato a partir de que data ocorrerá esta substituição. Bom, assim chegamos ao final deste episódio do nosso podcast. Espero que tenham gostado e que as informações tenham sido úteis para entender a importância de conhecer os cenários e cargos para o exercício ético da medicina. Muito obrigado por nos acompanhar. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar o podcast e ficar atento ao próximo episódio. Este podcast é produzido no Estúdio Núcleo de Tecnologias e de Educação à Distância e Saúde da Faculdade de Medicina da UFC, no TEDS. Tem na técnica e edição de áudio Caio Silva, direção da rádio no TEDS, professor Dr. Luiz Roberto de Oliveira. Na locução, esse que vos fala, professor Renato Evandro. Até mais, fraterno abraço.